Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja lar e família, e ainda mais online, para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar pelo seu celular ou computador através do aplicativo Google Meet. Quero que você se lembre disso. Aqui agora você vai sentar confortável aí na sua cadeira ou no seu sofá e você vai ouvir atentamente o que Deus quer falar com você. Fique de olho no significado e conteúdo que vai mudar aquelas áreas de sua vida que você tanto deseja. O bom combate você está lutando. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz: combate, aganizomai, o bom kalos, combate da fé pistes, tome posse da Zoé Aionios, vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Coloque nesse momento a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente e coração. Todos os cristãos verdadeiros precisam combater o bom combate da fé. A palavra grega combate, agonizomai, é um termo do atletismo que dá origem ao nosso verbo agonizar e se aplica tanto a atletas quanto a soldados. Você sabia? Era a luta agonizante requerida caso a pessoa quisesse vencer uma partida de luta romana. Todo cristão verdadeiro é chamado a batalhar a luta pessoal contra o mal em todas as suas formas. Portanto, é digno de nota que o verbo combater, agonizomai, está no imperativo presente, indicando que a luta é um processo contínuo. Eu fico imaginando
eu e você precisamos pôr toda a nossa energia em andar com Jesus Cristo e os Theos Soter e realizar sua boa obra. Eu e você precisamos aplicar toda a nossa força numa causa de consequências eternas. Quero que se lembre disso. Todo cristão verdadeiro precisa tomar posse da Zoe Aionios, vida eterna. O apóstolo São Paulo diz a Timóteo: toma posse da Zoe Aionios. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz: eu acredito. O verbo tomar posse é plabanomai, está no imperativo aoristo, significando que Timóteo precisa tomar posse da Zoe Aionios imediatamente, em um único ato e de forma definitiva. Um cristão verdadeiro é conhecido por aquilo que ele se apropria como maior tesouro de sua vida. Quando você faz história com Deus, Deus faz história com você. O apóstolo São Paulo diz a Timóteo: você, Timóteo, já tem a Zoe Aionios. Tome posse dela. Usufrua-a. Tudo ao seu redor é temporal e um dia vai acabar. Mas você, Timóteo, já tem a Zoe Aionios, a vida eterna. Você vive para a eternidade. Você tem uma riqueza e uma herança que nem ferrugem, nem traça, nem ladrão pode roubar. Viva, viva a luz da eternidade. Tome posse da sua verdadeira felicidade. A vida eterna Zoe Aionios pertence à era futura, à esfera da glória, mas, em princípio, chega a ser possessão do verdadeiro cristão já, aqui e agora. E você que está ouvindo esta mensagem conectado, já tomou posse da Zoe Aionios? Quero saber a sua resposta. Existe outra guerra de muito maior importância do que qualquer guerra que já foi travada por homens antropos. É uma guerra que não diz respeito a
2 ou 3 nações apenas, mas a cada homem e mulher cristãos nascidos no mundo. Você sabia? A guerra de que falo é a guerra espiritual. É a luta que todo aquele que é e será salvo por Jesus Cristo e Theos Soter precisam lutar por sua alma. Esta guerra, estou ciente, é uma coisa que alguns cristãos não sabem nada. Essa guerra é ainda tão real e verdadeira como qualquer guerra que o mundo, cosmos, já viu. Pense mentalmente na guerra espiritual, é muito diferente. Desta guerra, as consequências, quando a luta estiver acabada, são inúteis, são imutáveis e eternas. Desta guerra espiritual, as consequências, quando a luta estiver acabada, são imutáveis e eternas. É desta guerra que o apóstolo São Paulo falou a Timóteo quando escreveu estas palavras ardentes: agonizomai, kalos, argon pistes, combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. É desta guerra espiritual que eu quero falar com você que está me ouvindo e conectado. Nós nos encontramos em um período crítico da história do mundo. As mentes dos antropós, homens, estão cheias de guerras e rumores de guerras. Os corações dos antropós estão cheios de medo enquanto eles olham para as coisas que parecem vir sobre o mundo. Por todos os lados, o horizonte parece negro e sombrio. Quem pode dizer o momento exato que a tempestade vai começar? Dê-me sua atenção por alguns minutos, enquanto na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu tento convencer-lhe das palavras solenes que o Espírito Santo ensinou ao apóstolo São Paulo a escrever. Agonizomai,
kalos, argon pistes, combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Coloque a Bíblia e esse combate em sua mente. Agora, a primeira coisa que tenho a dizer é a seguinte: o verdadeiro cristianismo é uma luta. O verdadeiro cristianismo, observe a palavra verdadeiro, que não haja engano sobre o significado. Há uma vasta quantidade de religião atual no mundo que não é verdadeira e não é o cristianismo genuíno. O verdadeiro cristão é chamado para ser um soldado de Cristo e precisa se comportar como tal a partir do dia de sua conversão a Jesus Cristo e os Teossote até o dia de sua morte. O cristão verdadeiro não foi feito para viver uma vida de comodidade religiosa, indolência e segurança. Ele, o verdadeiro cristão, jamais deve imaginar por um momento que ele possa dormir e cochilar ao longo do caminho para a pátria celeste, a casa do Pai, a Nova Jerusalém, como um viajante em uma carruagem tranquila. Se a Bíblia, a palavra de Deus, é a sua regra de fé e prática, nesse sentido, você vai encontrar nela a Bíblia muito claramente esta matéria: lutar, combater, agonizomai. Quero que pense nisso. Quer saber com quem o soldado cristão precisa lutar, combater? Não com os outros cristãos. A luta principal do verdadeiro cristão é com o mundo, a carne e o diabolos. Ele, o cristão, precisa lutar, combater contra o diabolos. Este velho inimigo da humanidade não está morto. Desde a queda de Adão e Eva, ele, o diabolos, tem ido para lá e para cá na terra, e andando para cima e para baixo da mesma, esforçando-se para alcançar um grande fim, a ruína da alma do antropos. Nunca adormecido e nunca dormindo, o diabolos sempre anda como um leão buscando a quem possa tragar. O diabolos é um inimigo invisível. Ele está sempre perto do caminho do antropos, perto da casa do antropos, a espiar
todos os caminhos. O diabolos é um assassino. O diabolos é um mentiroso desde o princípio. O diabolos trabalha dia e noite para levar o antropós com ele para o inferno, o lago de fogo e enxofre que foi preparado para ele e seus demônios. Você sabia? Fique de olho nas Escrituras. Combate agonizomai, o bom kalos. Combate argon, da fé pistes. Tome posse epla banomai, da zoé aionios. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz, eu acredito. Agora a Bíblia ainda diz, 2 Timóteo 2:3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ainda mais Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Theos, para poderdes ficar firmes contra as ciladas ou metodeia do diabolos. Pense mentalmente e fica conectado. Palavras como essas são claras, simples e inconfundíveis. Todas elas ensinam o mesmo grande significado se você está disposto a recebê-las. Esse grande significado é que o verdadeiro cristianismo é uma batalha, uma luta, uma guerra espiritual. Se você for um cristão ou não, se você é um cristão ou não, uma coisa está muito certa. Essa guerra cristã é um assunto de extrema importância. É uma luta de absoluta necessidade. Não pense que nessa luta, nessa guerra espiritual, nesse combate espiritual, você pode permanecer neutro e ficar parado. Estar em paz com o mundo, a carne e o diabolos, é estar em inimizade com Deus, com Jesus Cristo e os Teossote e com o Espírito Santo no caminho largo que conduz à destruição, à segunda morte, a saber, o inferno, o lago de fogo e enxofre. Você não tem escolha ou opção. Você precisa lutar. Essa é uma luta de necessidade universal, sem que status, classe ou idade possa alegar isenção ou escapar da batalha, da luta, do combate. A mesma guerra espiritual
não admite tempo para respirar ou trégua. É a luta de sua alma. Eu agora prossigo para a segunda coisa que tenho que falar sobre o meu assunto. O verdadeiro cristianismo é a luta da fé. A luta da fé. A fé é a dobradiça pela qual a vitória gira. Uma fé geral, na verdade, da palavra escrita de Deus, a Bíblia, é a fundação primária do caráter do verdadeiro soldado de Cristo Jesus. Para os verdadeiros cristãos, a fé é a própria espinha vertebral de sua existência espiritual. Ninguém nunca luta seriamente contra o mundo, a carne e o diabolos, a menos que este tenha gravado em seu coração certos grandes megas princípios em que acredita. E esses princípios estão registrados na palavra inspirada por Deus, a Bíblia. Coloque a Bíblia em sua mente. Uma fé especial na pessoa, obra e ofício de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, é a vida, coração e fonte principal do caráter do soldado cristão. Eu continuo imaginando. O verdadeiro cristão vive pela fé em Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, que o amou, carregou suas transgressões, ressuscitou ao terceiro dia e se apresenta no céu para ele, o cristão, como seu advogado, a mão direita de Theos. Confiando em Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, o verdadeiro cristão sente paz e esperança e voluntariamente batalha, luta contra os inimigos de sua alma, o mundo, a carne e o diabolos. Pense comigo. Fé viva, habitual, na presença de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, e prontidão para ajudar é o segredo do verdadeiro soldado cristão lutar com sucesso, com entusiasmo. Acredito que é impossível subestimar o valor e a importância da fé.
o apóstolo São Pedro a chama de preciosa. Você agora está me ouvindo e conectado. Quer viver a vida de um soldado cristão? Você quer lutar, combater a luta de um soldado cristão com sucesso e prosperidade? Olha, eu quero saber a sua resposta. Agora, a última coisa que tenho a dizer é isso. O cristianismo verdadeiro é uma boa luta. Agonizomai, kalos, argon, pistes, e plambanomai da zoé aionios. Combate, o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas mártires. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Boa kalos é uma palavra curiosa para aplicar em qualquer guerra. Toda guerra mundana é mais ou menos malvada. Sem dúvida, a guerra é uma necessidade absoluta em muitos casos, ou para adquirir a liberdade das nações, ou para prevenir os fracos de serem pisoteados pelos fortes. Mas, ainda assim, é o mal. A guerra mundana é o mal. Agora, quer saber quais são as razões pelas quais a luta cristã é uma boa luta? Quer saber quais são os pontos na qual a guerra cristã é superior à guerra deste mundo, à guerra mundana? Não ouso deixar de abordar o assunto e deixá-lo despercebido. Não quero que ninguém comece a vida de soldado cristão sem calcular o custo. Eu não esconderia de ninguém que a batalha cristã, embora espiritual, é real e grave. É necessário coragem, entusiasmo, ousadia, perseverança e vigilância. Primeiro, preste bastante atenção. A luta do cristão verdadeiro é boa, porque é travada sob a liderança do melhor dos generais. O líder e comandante de todos os cristãos é Jesus Christos, Hios, Theos, Soter. Um Salvador de sabedoria perfeita, amor infinito e todo-poderoso. O capitão da nossa salvação, Jesus Christos Hios Theos Soter, nunca falha em liderar seus soldados à vitória. Guarde isso em sua mente. Ele, Jesus Christos, Hios Theos Soter,
nunca faz nenhum movimento inútil, nunca erra um julgamento. Ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, nunca comete algum erro. Os olhos de Jesus Cristo, Zios Theosote, estão sobre todos os seus seguidores, do maior ao menor. O servo mais humilde em seu exército não é esquecido. O mais fraco e mais enfermo é cuidado, lembrado e guardado para a salvação em Jesus Cristo Zios Theosote. As almas que ele, Jesus Cristo Zios Theosote, comprou com seu sangue e redimiu com seu próprio sangue são demasiadamente preciosas para serem desperdiçadas e jogadas fora. Certamente isso é muito bom. Segundo lugar, a luta do verdadeiro cristão é boa, muito boa, porque é travada com a melhor das ajudas. Fraco como cada cristão é em si mesmo, o Espírito Santo habita no cristão verdadeiro. O corpo do cristão é um templo do Espírito Santo, escolhido por Deus o Pai, lavado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo Zios Theosoter, renovado pelo Espírito Santo. O cristão verdadeiro não vai à guerra espiritual sob o seu próprio comando e nunca está sozinho. Deus Espírito Santo diariamente ensina, lidera, guia e direciona o cristão verdadeiro. Deus Pai ajuda o combatente por seu grande poder. Deus, Filho Jesus Cristo Zios Theosote, intercede pelo cristão a cada momento, movimento, como Moisés no monte, enquanto o cristão está lutando no vale lá embaixo. Um cordão de 3 dobras, como este, nunca pode ser quebrado. As provisões e suprimentos diários do verdadeiro cristão nunca falham. Seu comissariado nunca tem defeito. O pão e a água do verdadeiro cristão são garantidos. Certamente isso é muito bom. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Terceiro lugar, a luta do verdadeiro cristão é uma luta boa, porque é travada com a melhor das promessas. Para todo o verdadeiro cristão pertence grandiosas e preciosas promessas. Promessas que certamente serão cumpridas, porque foram feitas por aquele que não pode mentir e tem poder, bem como para guardar sua palavra. E Jesus Cristo,
Ios, Theos, Soter. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A Bíblia diz, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Palavras de promessas como estas valem seu peso em ouro. Certamente isso é muito bom. Quarto lugar, a luta do verdadeiro cristão é uma luta boa, porque faz bem para o mundo. Todas as guerras têm um efeito devastador, destruidor e injurioso. A marcha de um exército por uma terra é um terrível flagelo aos habitantes. Onde quer que vá, a mesma empobrece, destrói e faz danos. Danos às pessoas, propriedades, sentimentos e morais acompanham-na invariavelmente essa marcha de guerra. Bem diferentes são os efeitos causados pelos soldados de Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter. Quer que eles morem, eles são uma bênção. Os soldados cristãos elevam o padrão da moralidade em Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter. Finalmente, a luta do verdadeiro cristão é boa, porque o seu fim é uma recompensa gloriosa para todos aqueles que a lutarem. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Quem pode dizer qual será o salário que Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, irá pagar para todo o seu povo fiel? Quem pode estimar as boas coisas que o nosso divino capitão, Jesus Cristo, Ios, Theos, Soter, tem guardado para aqueles que o confessam diante dos antropós? Você já pensou nisso? Um país grato pode dar aos seus guerreiros vencedores medalhas, a cruz vitória, pensões, nobrezas, honras e títulos. Mas este país não pode dar nada que vai durar e permanecer para sempre. Este país não dará nada que possa ser carregado além da sepultura. Palácios podem ser desfrutados por alguns anos, casas e outras coisas. Os generais e soldados mais corajosos irão um dia comparecer diante do rei dos terrores, a morte. Melhor
Bem melhor é a posição daquele que luta essa guerra debaixo do estandarte de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, contra o pecado, o mundo e o diabolos. O cristão verdadeiro pode receber poucos elogios dos antropós enquanto vive e descer à sepultura com pouca honra, mas ele, o verdadeiro cristão, terá aquilo que é muito melhor, porque é muito mais duradouro. O verdadeiro cristão vai receber a incorruptível coroa de glória. Certamente isso é muito bom. Agora, fica conectado. Estabeleça agora em sua mente que a luta cristã é uma luta boa, muito boa, realmente boa, enfaticamente boa. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vê apenas uma parte dessa luta. Você vê a luta, mas não o seu fim. Você vê a campanha, mas não uma recompensa. Você vê a cruz, mas não a coroa. Você vê algumas pessoas humildes, quebrantadas de espírito, penitentes de oração, aguentando dificuldades e desprezadas pelo mundo. Mas você não vê a mão de Theos, de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, sobre elas. Você não vê o rosto de Jesus Cristo, Hios, Theos, sorrindo para elas. Essas coisas ainda serão reveladas. Não julgue pelas aparências. Há mais coisas boas sobre o combate, a luta, a guerra espiritual cristã que você não vê ainda. É aqui agora. Qual foi a sensação ao ouvir tudo isso? Você está lutando? Quero saber sua resposta. Você tem certeza que a sua alma está salva por Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter? Você quer entregar sua alma para Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter? No momento de decisão, em Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente como você está. Entregue sua alma a Cristo Jesus enquanto você respira o ar, o fôlego da graça de Deus aqui e agora.